Como é que você consegue ver se a pessoa ela é um esquizofrênico, um paranoico, sei lá o quê? Como é que você coloca ali? Não, isso daqui é doença mental e isso aqui... Cara, isso não é doença mental. Você não precisa nem dizer o que é. Isso, não estou dizendo exatamente. que você precisa dizer o que é. Exatamente. Mas você consegue excluir. Esse cara não tem transtorno mental. Isso. É isso? Como é que faz? É perguntas? É o dia a dia? É como você falou, é ele com a sociedade? Então, são vários critérios. Não tem um critério único, né? Então, primeira coisa, o que o clínico tem que fazer? O que o psiquiatra precisa fazer? Ele precisa distinguir, né? Por exemplo, a pessoa tem uma experiência que está ouvindo vozes do Espírito Santo. Tá certo? A pessoa é um evangélico pentecostal ou um católico carismático ouvindo voz do Espírito Santo. Isso é um quadro, por exemplo, uma esquizofrenia, que tem uma alucinação auditiva, um transtorno bipolar, uma mania psicótica, está tendo um delírio místico, ou é uma experiência não patológica espiritual. E nesse espiritual não significa necessariamente que está realmente ouvindo o Espírito Santo. Quer dizer, é uma experiência não patológica que a pessoa considera como espiritual e faz parte da vida da pessoa, da cultura da pessoa. Muito bem. Como é que a gente separa? Não há um único critério. E é importante, quando a gente fala que existem as experiências não patológicas, não quer dizer que todas elas não são patológicas, porque é muito comum também as pessoas não quererem aceitar que tem um diagnóstico efetivo e que precisa ser tratado. Putz, você está dizendo o seguinte, você chegou no indivíduo e você fala, cara, diagnostiquei que tem uma esquizofrenia. E aí a pessoa não aceita. Isso, às vezes é comum, às vezes a pessoa chega, a família às vezes chega para mim no consultório querendo falar, falaram que ele tem transtorno bipolar, eu tenho esquizofrenia, tá usando remédio, eu sei que você vai tirar isso. Eu falei, tá calma nessa hora. Ah, porque você já tem... porque eu trabalho nessa área. Eu falei, muita calma. Não, você vai me entender. Eu falei, não, eu vou entender, mas... Esse duende que tá aqui do meu lado existe, doutor. Mas muita calma nessa hora, nós vamos avaliar, porque também, essa é uma outra questão que podemos jogar também, uma coisa não exclui a outra, a vivência religiosa e espiritual não exclui a doença. Então, resumo, existe a doença e mais... Por exemplo, um quadro como a esquizofrenia não tratado, ele vai evoluindo cada vez pior. Então, é preciso tomar cuidado e fazer um tratamento precoce do quadro. Uma esquizofrenia, quanto mais você demora a iniciar o tratamento, pior é o prognóstico. E ele vai ter um reforço positivo ainda, dos que lhe cercam. Exatamente. Então, por isso que não é brincadeira. Nem... E por outro lado, também é muito danoso você considerar patológico... Ixi, peraí. Por outro lado, é muito danoso você patologizar uma experiência não patológica, saudável, que pode ser muito benéfica para o indivíduo. Entendi. Então tem esse detalhe. Bom, como é que a gente faz, então? Há vários modos, mas é claro, tem que ser um psiquiatra que conheça bem a psicologia e tudo mais, mas fundamentalmente, as principais separações. Primeiro, de um modo geral, a experiência espiritual ou não patológica, ela não gera sofrimento ou incapacitação no indivíduo. Quer dizer, não é aquilo que a pessoa consegue trabalhar, consegue estudar, consegue viver a vida dela. Embora não é tão simples assim, porque frequentemente as pessoas têm experiências espirituais, só que elas têm medo daquilo. Ela pensa, será que eu tô doido? Já tendo isso? Será que é algo estranho? Não vou contar pra ninguém. Aí o sofrimento, às vezes, não é da experiência. O sofrimento é do que a pessoa acha que pode ser a experiência. Então, por isso tem que ter finura para poder analisar. Um outro dado muito importante, um dos mais importantes, é que quando é um transtorno mental, não vem só aquela experiência, vem um conjunto, a síndrome de sintomas. Então, por exemplo, se é um paciente com transtorno bipolar, no episódio de mania, que é aquela euforia, além dele achar que ele está tendo uma revelação espiritual, ele está dormindo 3 horas por noite e está tranquilo, não fica cansado. Está falando muito acelerado. Tá hipersexualizado, ele tá ficando muito irritado com facilidade, ele tem a síndrome maníaca junto. Ele não tem só aquela vivência. Do mesmo modo, por exemplo, no quadro da esquizofrenia, por exemplo, o paciente ele vai ter também, além dessa vivência, ele vai ter, às vezes, uma dificuldade de relacionamento com as pessoas, um isolamento social, uma desorganização na fala, começa a achar que tem câmeras filmando escondido, começa a ter outros sintomas. Então, por isso que é preciso conhecer bem clinicamente o quadro e avaliar bem o paciente. Entendi. Ou seja, no outro indivíduo, você não vai ter esses outros componentes. Você não vai ter esse consórcio ali que vai... Isso, não vai ter esses outros sintomas da síndrome
né, psiquiátrica, seja qual for que esteja acontecendo. Então você vai avaliar isso tudo e aí te ajuda a tomar uma decisão se você vai dizer o seguinte: olha, essa experiência que você está tendo não é uma experiência patológica, é uma experiência muito frequente, muitas pessoas têm, tá? E aí tem ajudar a pessoa a explorar como é que ela entende que é isso. O que pode ser, ela pode imaginar que é o inconsciente dela, ela pode imaginar que é um espírito falando, que pode ser Deus, seja o que for. Você vai trabalhar e vai ver como que ela usa de modo positivo isso na vida dela. Isso é um modo de trabalhar. Por outro lado, se a gente identifica que aquela experiência é um indicador também de um transtorno mental, claro, você vai acompanhar a pessoa, ouvir, acolher e falar, olha, mas isso faz parte, isso também está acontecendo dentro de um contexto que sugere que existe um outro quadro por trás também. Precisamos tratar este quadro, porque também é o seguinte, é óbvio, a pessoa que tem um transtorno mental, ela pode ter experiências religiosas, espirituais também. Eu sempre digo, essa é uma coisa muito importante, as pessoas muitas vezes falam assim, será que o meu quadro é isso ou aquilo? Eu falo que a gente precisa de uma abordagem biopsicossócio-espiritual. Eu não preciso de escolher também, até no tratamento de um paciente. Eu tenho um paciente, sei lá, com dependência de álcool, com depressão, seja o que for. Será que ele deve, às vezes, tomar medicação? Será que deve fazer terapia? Será que deve buscar a espiritualidade dele? Será que deve fazer atividade física? Não precisa de escolher entre essas coisas. Se eu puder unir várias abordagens positivas que ajudam o paciente a se recuperar, eu vou integrar isso também. Né? Então, essa visão muito separada, ou é uma coisa ou outra, é um problema. Então, a gente tem frequentemente, um exemplo clássico, por exemplo, dependência química. Né, de substância e tudo mais. Tem que é só espiritual, então vai na igreja que vai resolver. Não, é só remédio, não só terapia, só social, só quando mudar o sistema político que vai resolver. Por que não podemos trabalhar todos esses aspectos em conjunto para ajudar o nosso paciente? E as evidências mostram, quando a gente integra, aí o resultado é melhor. Né? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.